primeiro dia do mês, que seja aí um trimestre, né? Um mês incrível, muito abençoado para todas nós, cheio de muitas conquistas, muitas metas realizadas e, obviamente, que seja aí um mês de muito avanço no nosso shape. Afinal, o meu conteúdo fala sobre isso, né? E eu pensei o seguinte, nós mulheres estamos sempre colocando metas, né, de evolução em todas as áreas da vida e inclusive no nosso corpo, no nosso físico, no nosso shape. E quando eu falo, né, sobre esse assunto, eu não quero aqui, de forma alguma, estar pregando, na verdade, estabelecendo ou sendo uma defensora de um shape perfeito, é, de um padrão de beleza. Quando eu falo do shape inexplicável, né? Quando eu falo da evolução no nosso físico, nada mais estou falando do que aquele físico que a gente almeja, né? Aquilo que o físico, a aparência que agrada a gente, que faz a gente se sentir bem consigo mesma. Todas nós temos metas, né? No nosso físico, para o nosso físico. É, seja de emagrecimento, de perda de gordura, de ganho de massa. Então, aproveitando esse início de mês, eu decidi fazer um projetinho de 30 dias de foco, foco total, mas nada assim de extremismo, de ficar sem comer, de passar fome ou de não me dar algumas regalias, né? Até porque a minha dieta consiste em refeições livres para facilitar esse processo, né? De perda de gordura, de emagrecimento, com ganho de massa, porque se a gente faz algo muito extremo, a gente fica, a gente acaba desanimando, né? Eu passei por essa situação no meu início de dieta. No primeiro mês eu tive um resultado muito bom, muito rápido. Meu nutricionista ficou até impressionado. Mas assim, os outros meses acabaram ficando um pouco mais difíceis, porque eu fiquei tão hiperfocada, além do que até ele me passou, que depois ficou muito difícil de resistir às besteirinhas e tudo mais. Então, para esse mês de março, vou entrar em um projeto aí de 30 dias, vou compartilhar aqui com vocês esses 30 dias. E quero ver aí se a gente vai ter bastante evolução. É um projeto para perda de gordura, né? Para a gente melhorar o nosso físico, obviamente. Mas assim, de forma natural, de forma inteligente, de forma objetiva, com acompanhamento e nada assim de extremismo, nada assim de fazer loucura. Tenho retorno no nutricionista daqui 10 dias, então assim, agora eu entro em um pouquinho mais de foco, assim, na minha dieta, né, para poder ter um retorno nesses 10 dias, assim, obviamente não uma coisa assim mirabolante, né, mas para ter uma diferençazinha na biopedância, nos exames que a gente vai fazer. É, eu no final do ano passei por um processo meio complicado na parte emocional, em relação à carreira. Eu tive assim muitas mudanças inesperadas, algumas eu esperava, outras não, tive muitos imprevistos e isso acabou afetando a gente que é mulher, a gente sabe o quanto que o nosso emocional ele afeta todas as áreas da nossa vida, né? E eu venho tendo acompanhamento há um ano com um nutricionista, com um educador físico, e tava tendo assim avanços, resultados muito bons, seguindo certinho, mas nesses últimos 2 meses eu regredi, e tive um prejuízo muito grande, principalmente, né, por conta de ter saído da dieta, por ter descontado as emoções na alimentação. Eu tive um prejuízo muito grande que eu meio que regredi praticamente o meu resultado de um ano atrás. Ai, quem olha e fala, nossa, mas você é magrinha tal, mas o meu físico é aquele magrinha, o falsa magra, né? A pessoa que ela é magra, mas ela tem um percentual alto de gordura.
que acaba sendo até, de certa forma, prejudicial à saúde. Então, hoje o meu foco, obviamente, é saúde, mas é diminuir esse percentual de gordura, é ganhar músculo, né? Ganhar massa, para poder ter um físico, o físico assim que me agrada, aquele shape mais slim, sabe? Mais sequinho, mas com os músculos aparentes. Afinal, é para isso que a gente treina, né? Para isso que a gente sofre. Na academia é um sofrimento bom, mas eu vou compartilhar aqui então a minha rotina com vocês durante esses 30 dias, mais focada, obviamente, na parte fitness. Não pretendo fazer assim um todo da minha rotina, até porque não é esse muito não é esse o foco do perfil, a não ser que vocês queiram e vocês me deixem aqui nos comentários. Mas eu vou focar em partes específicas do meu dia, onde contenham a minha dieta, a atividade física, tudo que envolve a minha vida fitness. Quero compartilhar aqui com vocês esse meu processo de evolução, as minhas dificuldades, as minhas vitórias, e convido você para participar comigo também, compartilhar suas experiências aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, saralopes.fit. Lá eu também compartilho a minha rotina diária, os meus treinos, dou dicas, né, de produtinhos, e vai ser muito bacana esse processo aí de 30 dias. Espero evoluirmos juntas, obviamente, reforço de forma saudável, sem fazer loucuras, mas evoluir a um ponto em que a gente se sinta, né, feliz e realizada. Vai ser realmente um mini vlogzinho, um daily vlog, sabe, de meninas, de amigas fitness, mas para compartilhar a minha rotina com vocês, né? Como eu já falei, esse primeiro vídeo ficou um pouquinho grande por conta de eu ter, né, explicado o projetinho e tal, mas os próximos vídeos pretendo fazer um conteúdo bem assim, acolhedor. Quero a participação de vocês aqui, quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Mas vai ser um conteúdo bem assim leve, assim de rotina mesmo, bem real, vida real mesmo. E os próximos vídeos, eles provavelmente vão ser um pouco mais curtos, mas reforço que é um daily vlog, é um compartilhamento de rotina e de evolução aí nesse processo de 30 dias aí, pra gente ver as melhoras, as dificuldades, e juntas aí alcançarmos um shape inexplicável. Obviamente que terei acompanhamento, reforço a importância disso. Vou estar sempre deixando aqui o arroba do meu personal, do meu educador físico. Tem um acompanhamento nutricional também que eu posso passar para vocês o contato. Reforço aqui que eu vou compartilhar a minha experiência com vocês, o meu processo, a minha rotina, mas o acompanhamento profissional é sempre muito importante. Então é isso, meninas. Essa é a ideia, né, desse projeto de 30 dias, desse formato de conteúdo aí para os próximos dias. Trouxe, né, já logo no primeiro vídeo, vocês para minha cozinha, para minha intimidade. E a ideia é realmente essa, fazer um conteúdo mais íntimo. Uma coisa que eu não ressaltei no início do vídeo é que a ideia é fazer vídeos semanais desse processo de evolução. Não só para não lotar muito de vídeo aqui, mas também porque dá trabalho, né? Fazer uma grande quantidade de vídeos, né? Se for fazer todos os dias vídeos tão completos, demanda muito tempo, tem a questão da edição, da gravação e tudo mais. Então, a ideia é fazer conteúdos semanais, até porque, né, ao longo de semanas a gente vai conseguindo mensurar e ter uma ideia melhor, né, dessa evolução de uma semana para outra. Como hoje é domingo e é o primeiro dia, e aí eu quis gravar esse vídeo no primeiro dia, eu não consegui compartilhar muito essa questão do meu peso, de treino, né? Um pouquinho mais da minha rotina, porque hoje foi meu dia de descanso, eu não fui treinar.
Então não consegui compartilhar, obviamente, meu treino, não consegui, né, mostrar as minhas medidas, o meu peso, mas pretendo ao longo desse processo semanal, compartilhar um pouquinho mais desse processo de evolução e da minha rotina aqui. Peso, medidas, takezinhos de treino, né? Tudo que envolve aí a minha vida fitness, a evolução. Pretendo compartilhar um pouco dos meus treinos também. E se vocês tiverem mais alguma ideia, né, de vídeo, se vocês quiserem algum outro tipo de conteúdo para complementar esse, deixa aqui nos comentários que eu vou estar vendo e anotando tudo, beleza?